O Wellington Ricardo, eu não sei de onde é que ele envia a pergunta. Deixa eu só fazer essa pergunta aqui, talvez o senhor possa me responder, ou então o deputado Panunzio. O Wellington Ricardo, que eu não sei de onde ele está mandando, porque ele mandou por e-mail, ele fala o seguinte: se a discussão é uma questão federativa, como o senhor mesmo falou, por que a proposta foi feita e passou por todas as comissões? Só agora pensam nisso? Tem alguma coisa a ver? Muito bom. Não, na verdade, o direito de apresentar uma proposta de emenda constitucional, ele existe. A questão da admissibilidade da proposta de emenda constitucional é que deveria ser melhor analisada. Primeiramente, pela Comissão de Constituição e Justiça, que eu integro. Mas já passou, né? Aqui, já passou. Passou. Por unanimidade. Não foi por unanimidade, eu não votei nisso. Bom, então você não só faltou Eu não nesse votei. dia. Exatamente, eu não estava esse dia. Mas foi unânime naquele dia, deputado. Pois é, mas infelizmente eu não estava. Eu não tenho o dom da ubiquidade, poder estar em todos os locais ao mesmo tempo. Mas o fato é que eu estou claramente colocando aqui uma posição. Eu não votaria favorável à admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça. Mas o meu voto não ia resolver. Seria um voto contra a imensa maioria daqueles que entenderam que ela estava adequada. A questão agora tem que ser deliberada no plenário. Tá certo? E mesmo assim, eu acredito que nós poderemos ter a arguição da constitucionalidade do que venha a ser aprovado. Ou seja, pode parar no Supremo depois. Pode parar no Supremo essa questão, e não vai ser a primeira vez que acontece isso. Certo? Nós vamos ter governadores de estados que vão com razões que eles podem encontrar do ponto de vista da situação econômica do seu respectivo estado, estar arguindo a constitucionalidade do que venha a ser votado aqui. Por essa razão, eu continuo não entendendo, é muito mais fácil fazermos movimentos estaduais e lutarmos, vamos dizer assim, em cada unidade federada, com apoio, evidentemente, apoio político, apoio institucional, mas lutarmos em cada unidade federada, de acordo com a realidade que se vive nessa unidade federada, do que tentar fazer uma coisa só para o Brasil todo. E não é um país homogêneo, não é um país onde todo mundo tem as mesmas, todos os estados têm as mesmas possibilidades, e mais ainda, atribuindo competências ao Congresso Nacional, que o Congresso Nacional não dispõe. A primeira delas é essa, impor, fazer injunções aos tesouros estaduais. Adolfo Saxida, você ia falar alguma coisa na outra vez, eu lhe interrompi. Desculpa. Eu gostaria de fazer dois comentários. O primeiro é sobre se o Brasil é um país democrático, ele suporta uma greve. Eu acho que a democracia se define pelo respeito a leis. Se está na lei que pode fazer, então pode. Se está na lei que não pode, é assim que se define uma democracia, respeito ao Estado de Direito. Agora, eu gostaria de tocar no ponto importante, que não é o ponto político. O deputado está ressaltando muito o ponto político. Eu gostaria de ressaltar o ponto econômico. Do ponto de vista econômico, a eficiência de um recurso, ela é muito melhor direcionada quando ela o próprio Estado delibera. Então, quando um Estado decide que quer pagar R$1.000 com um policial, alguma coisa está muito errada nesse Estado e na população que está votando nesse governo. Então, de novo, eu compartilho com a opinião do deputado. Me parece que é muito mais razoável resolver isso a nível estadual do que federal. E, acima de tudo, em economia, quem tem o ônus tem que ter o bônus. Do jeito que está hoje, parece que o bônus vai para o Congresso Federal, mas o ônus vai para os estados, porque eles é que vão ter problemas para pagar coisas que estão sendo aprovadas aqui. É esse o ponto que eu tenho a discordância. Agora, de novo, que é uma vergonha o salário que o policial está ganhando, isso é indiscutível. Hoje, nos destaques apresentados pelo Partido dos Trabalhadores, os destaques, se eles forem aprovados, aí a responsabilidade vai ser dos governos estaduais. Os dois primeiros destaques falam que, tirando os destaques, ou seja, aprovando-se os destaques, e aí os policiais e os bombeiros, entre aspas, perdendo essa questão, a responsabilidade de complementação salarial, que seria só do que eles têm hoje como repasse como salário para os policiais, vai ser totalmente dos estados. O que está sendo proposto na letra original que foi aprovada, e esquecendo-se os destaques, é que haverá uma complementação por parte da União. Se esses destaques forem matéria ganha pelo governo, aí sim os governos vão enfrentar dificuldades. Acredito que não, porque eles não estão abrindo os livros para se dizer se a lei de responsabilidade fiscal vai alcançá-los ou não. O Kleber Moreto pergunta por que a PEC 300 não foi votada hoje e quando vai ser votada? Líderes, nós temos hoje uma subordinação ao colégio de líderes. É inadmissível que 503 parlamentares venham a se sujeitar a 3 ou 4 líderes que não querem votar uma matéria que
pode até ser perdida. Por exemplo, colocando-se a PEC 300 hoje, que tem 4 destaques, em que nós que estamos a favor dos policiais e bombeiros brasileiros, temos que colocar 308 votos, podemos perder essa matéria. E o governo e a oposição não querem votar. Para votação. E nós temos 315 assinaturas de deputados que querem votar a matéria. Então, na verdade, eu que não consigo entender isso, porque como é que 513 deputados federais eleitos pelo povo brasileiro se subordinam a 3 ou 4 deputados que representam toda a nação brasileira? Não entendo. Me perdoe, mas mais uma vez a gente tem que voltar àquilo. Os líderes falam uma coisa ao público, notadamente quando os meios de comunicação dizem respeito ao seu Estado e querem saber sobre sua posição, procuram sempre se mostrar simpático, mas depois, fechado, na sala da presidência, entre si, falam outra linguagem. É isso que o povo brasileiro tem que começar a cobrar. Cobrar que o parlamentar tem a obrigação de ser transparente. Ele não pode disfarçar a opinião dele, querer ser simpático, querer ser bonzinho, mas depois não fazer aquilo que teria assumido como responsabilidade de vir a fazer. Você mesmo está dizendo que vocês têm 315 assinaturas apoiando. 315 é a maioria para aprovar qualquer emenda constitucional. São necessários 308 votos. E, no entanto, não se consegue colocar. Por quê? A pergunta é essa. Por quê? Pode-se até destituir os líderes. Sabe que basta metade mais um dos parlamentares de uma bancada para se destituir o líder. Se a bancada do seu partido estiver francamente favorável à aprovação dessa matéria e o líder do seu partido estiver noutra posição, vocês podem mudar o líder. Por que não fazê-lo, então? Porque já está aceitando a PEC 300, no caso do meu líder. O soldado da PM, Valmir Cândido da Paixão, faz a seguinte pergunta. Por que a Polícia do Distrito Federal pode ganhar quase 4 vezes o que o policial do Rio de Janeiro ganha? Já não está havendo uma discriminação? Quem se habilita a responder? Eu não consigo entender porque o artigo 144 da Constituição Federal traça uma única missão para os policiais civis, para os policiais militares, para os bombeiros militares. Então, se você tem a mesma atribuição, por que não tem o mesmo salário? Isso já foi matéria vencida no primeiro acordo de líderes. Acenou-se com um acordo de que abandonaria-se o texto original da PEC 300, que falava pura e unicamente em igualdade salarial com os policiais, os trabalhadores de segurança pública de Brasília, e foi para outro caminho, que foi um escrito e um aceno dos líderes, propondo um piso baseado no salário do que ganha o soldado do Sergipe, que é R$ 3.200, R$ 3.500, terminando em R$ 3.500. Então, o nosso pleito inicial era a igualdade salarial com Brasília. O Leonel, olha só, eu tenho uma pergunta aqui do Getro Xavier. Ele se identifica como policial militar do Rio Grande do Norte. Existe algum estudo técnico que indica que um policial bem remunerado tem menor propensão a ceder às tentações dos subornos? Com certeza, tem esse estudo aqui no próprio Distrito Federal, né? É o menor índice, né, de bicos, né, e de subornos, né, que nós temos aí no Distrito Federal. Aqui também a maior parte dos soldados, até mesmo, se não me engano, tem curso superior também. Isso também não tem a ver. Mas começou agora, né? O concurso público é o primeiro. É o primeiro agora. A partir de agora, só entra com o curso superior, né? Você acha que também isso seria uma medida? Mas não adianta nós ter, claro, lá no Rio Grande do Sul a gente luta por ter o policial qualificado, né? E ter o curso superior. Mas também não adianta nós também querer botar o camarada lá com o curso superior e com salário de R$ 1.000. De R$ 1.000, aí não tem como, né? Então, mas na realidade a gente luta por isso. Mas nós já temos também aqui na Câmara um projeto de lei propondo essa mudança para o ingresso nas carreiras dos policiais e bombeiros ter-se um nível superior. Isso é fundamental. Até mesmo porque nós estamos mudando, através de cima para baixo, o conceito de segurança pública, né? O conceito de policiamento de proximidade. Esse termo militar, como eu falei no começo e volto a reprisar hoje, é muito ruim para se tratar segurança pública. Policial é uma coisa, militar é outra. Então, o policial, ele tem que ser ele tem que atingir a comunidade que ele vai trabalhar, atingir no termo de proximidade. Ele tem que conhecer a comunidade. Não é o que acontece hoje com a formação que existe no Brasil, que ela é distorcida. Né? Existem aqueles conceitos ainda de que o cidadão é o inimigo do Estado. E a formação do policial tem que ser
tem que ser mudado para que seja um policiamento de proximidade. É um policiamento onde o trabalhador de segurança pública vai conhecer aquela comunidade e ele, quando terminar o trabalho dele, ele vai permanecer naquela comunidade. Bom, infelizmente, a Expressão Nacional de hoje fica por aqui. Nosso assunto hoje foi a proposta de piso salarial de R$ 3.500 para PMs e bombeiros no Brasil. Recebemos centenas de perguntas, nem todas puderam ser respondidas e serão encaminhadas aos nossos convidados. Agradeço a vocês pela presença e agradeço a você pela audiência. Eu vejo vocês na semana que vem. Até lá.